Vamos lá. Nós estamos trabalhando agora com narrativas gráficas. Talvez as pessoas aqui não estão entendendo porque eu estou falando da Camille, porque na última aula surgiu a conversa sobre a gente de quadrinho e tal. Camille comentou que estava fazendo alguns colegas que já viram os quadrinhos da Camille. Falaram que estava muito legal e tal. Ela tentou mostrar pra gente, a gente não conseguiu ver. Eu pedi para ela que ela me enviasse para eu compartilhar aqui com vocês. Então, a gente começa hoje vendo a narrativa gráfica da Camila. A Cíntia está perfeita. E o abrir, né? Leva assim. Olha só, gente. O traço do desenho, né? A gente não vai conseguir ler. Vou abrir logo os outros para ir carregando. E talvez aqui vai acontecer de abrir até fora de ordem. Camille, você fala sobre ele. Tem como você abrir o microfone para falar? Tá conseguindo me ouvir, Fabrícia? Muito bem. Ok. Então, essa ideia eu basicamente tive em 2018, quando eu comecei a ver Sailor Moon de novo e Sakura Card Captors e todos aqueles animes que passavam na TV Globinho e tal. Aí eu vi aquilo e eu pensava, nossa, eu quero fazer alguma coisa com aquilo. E aí eu meio que tive uma ideia, bem louca na minha cabeça, estava deitada. Do nada eu tive a ideia, nossa, por que não fazer uma história sobre um príncipe que ao tentar roubar uma coisa muito importante, é punido e levado à terra como um gato. Eu fiquei doida, eu pensei, eu preciso começar a fazer isso. Aí, tipo, eu fazia os esboços e tal. Quê? Foi quando? 2018. Ah. 2018. No ano que eu vim pra cá. Aí, tipo, eu fazia os esboços e eu aumentava a história. Aí eu pensei, tipo, nossa, por que não fazer com que, tipo. Nossa, fazer meio que uma história de amor, entre aspas, muitas aspas, mas ao mesmo tempo que é de amor e de comédia. Aí eu fui fazer, inclusive eu ainda tô fazendo, né? Tá péssimo ainda. Ai, gente, Mas. não, gente, realmente tá É péssimo. péssimo, não olhem, tá feio. Nossa, realmente. Ah. E tipo, toda hora que eu fazia a história eu acrescentava mais. Eu cheguei até a fazer um roteiro no meu bloco de notas de telefone, mas eu acabei perdendo. Aí eu meio que larguei essa história de lado, isso aí é de 2018, 2019, na verdade. Eu larguei a história de lado. Aí, tipo, aí esse ano passado, esse ano, eu meio que comecei, também é de 2018. Eu comecei a fazer de novo. Aí eu larguei de mão de novo. Aí quando você passou aquele dever, que eu pensei, por algum motivo eu li, faça uma narrativa gráfica. Aí eu vou fazer uma narrativa gráfica sobre a minha história, por que não? Aí meio que descobri que depois não era pra fazer, mas eu tô continuando fazendo. Porque talvez um dia eu olhe, quando eu for uma designer famosa e rica, talvez um dia eu queira investir nisso. Enfim, é isso. Então, essa menina, Sandra, realmente, essa menina é uma comédia. Meu tipo, olha só, Camille. Primeiro, eu não podia pedir como um primeiro exercício de narrativa gráfica para vocês produzirem uma narrativa gráfica, né, Camille? Né? Então não dava assim, oi gente, hoje é a primeira aula sobre narrativa gráfica, vamos todos fingir que somos artistas que nem a Camille e fazer uma narrativa gráfica. Não ia dar certo. Então, primeiro,
A gente tem que ver o que é uma narrativa gráfica, sabe, Camille? Porque nós, pobres mortais, a gente vai assim, devagar. A gente não pensa assim de noite, vamos fazer. Poderia fazer uma narrativa gráfica de um príncipe transformado em um gato. E aí a gente chega no outro dia e faz isso aí. Pra desenhar e fazer palito. Desse jeito. Eu também, sim, eu ia só no palito também. Só no palito. Então, por isso que a gente vai por partes, a gente vai interpretando, analisando, e aí sim produzindo as narrativas gráficas, viu, Camille? Devagar. Olha só, a sua, você explicou direitinho aí, veio a ideia e tal. Aqui não tá abrindo, acho que não vai abrir na ordem, né? Até porque não tá pronto, né? Palito torto, exatamente. Nem pra fazer palito a gente presta. Tá, então não faz muita diferença. Eu queria só ir mostrando pros meninos, cada um aqui. Vou abrir na ordem que ele tá aqui. Aí se você quiser fazer algum comentário do que tiver aberto, você fala, tá? Ok, eu vou deixar o microfone aberto. Pode deixar. Aí eu imagino que não vai abrir na ordem aqui. Bom, se não abrir na ordem, não tem problema. Tudo bem. Esse é o príncipe. Então, basicamente, o que eu fui fazer foi me inspirando em pessoas reais, mas ao mesmo tempo não pessoas reais. Eu fui me baseando na imagem delas. Tá, então aproveita e responde a pergunta ali do... A lua na testa do gato. Sim, é uma referência a Sailor Moon. Eu amo Sailor Moon. É meu anime favorito. Eu tenho, infelizmente, só um mangá de Sailor Moon. Tudo bem, eu não sei. Queria mais. Aniversário do ano que vem, gente. Me deem um mangá de Sailor Moon. Brincadeira. Mas, enfim. O reino é governado por irmão mais velho. Que governa tudo, né? Beleza. E tem o irmão mais novo. E o irmão mais novo é tipo assim, aquele irmão chato, mais novo, que quer se mostrar melhor do que o mais velho. Aí, do nada, ele decide, nossa, eu vou roubar o cetro lunar. Por que não? Vai ficar tudo bem, eu vou dominar o mundo, entre aspas. Vai ser incrível. Só que o que acontece é que só quem pode controlar o cetro lunar é o herdeiro do cetro lunar. Então, não podia ser ele. E, basicamente, quando o rei /irmão descobriu, ele puniu, ele tinha a opção de matar ele, só que ele não matou, porque ele é uma pessoa legal. Ele puniu, mandando ele para a terra em forma de gato. E passou 1 ano. Aí, durante esse período que ele foi para a terra, ele foi adotado por esse carinha aí de baixo. Esse aí que tá aberto. Foi adotado e foi tratado como um gato, normal. E tipo, eu vou terminar essa aula, vou lá olhar todos os meus gatos, né? Eu tinha 2 gatos, só que infelizmente os 2 morreram. Me dá um gato. Tenho 4. Possível que um deles não seja algo assim. Enfim. Aí, basicamente, ele foi tratado e cuidado como um gato, sabe? Aquelas pessoas são, tipo, amam muito animais, se vissem um animal e apertar até explodir. Então, essa pessoa, esse cara é o cara do... Os caras me dão um animal que eu vou amar pro resto da minha vida. E, tipo, eu não queria alongar muito até a parte que ele virasse um humano, porque, tipo, ia ficar, tipo, uns 20 quadrinhos até ele virar um humano. Então, o que eu fiz? Eu meio que já comecei a dar sinais de que ele ia começar a virar um humano. Tipo, a lua chamando ele. Entendeu? Então, tipo... Desculpa se eu tô indo rápido demais, eu tô um pouquinho nervosa. Enfim. E, basicamente, aquele negócio... Eu mandei pra senhora meio que um teste de um quadrinho de quando o gato vira um homem. Mas eu ainda não consegui desenhar isso ainda. Eu sou muito preguiçosa, eu tô enrolando pra continuar. Mas vai acontecer. E eu ainda não sei direito o desfecho que essa história vai dar. Eu basicamente vou fazendo até dar alguma coisa. E se ficar bom, eu guardo. Se ficar ruim,
e eu guardo do mesmo jeito. Esse daí foi um teste de 2019, ano passado, que eu fiz o primeiro quadrinho, que eu fui comparando e eu vi que eu tinha mudado muito, meu traço evoluiu, isso é muito bom. E com essa história, eu tô conseguindo também fazer pose, que assim, eu não sou acostumada a fazer pose. Então, É acostumado a fazer o quê? pose de desenho. Hum. Aí, com isso, eu tô conseguindo meio que aperfeiçoar meu traço. Esse é o quadrinho inicial que eu falei. Primeiro quadrinho que eu fiz, basicamente. E acabou, é isso. Ô, Camille, sabe uma coisa? Aí todo mundo aí, pessoas que desenham. Lembra que na aula anterior, é, não, eu acho que eu nem cheguei a mostrar pra vocês a ler o trecho do livro. Ou eu li do Gabriel falando sobre a dificuldade de escrever? Mostrei pra vocês, não foi? Sim. Então, aquele processo que a gente fala sempre em redação, de escrita, de reescrita, de fazer rascunho, de desistir, de apagar, de fazer de novo, é um processo que serve tanto para o texto verbal quanto para o texto não verbal. Então, nisso é extremamente natural que você faça e refaça o seu desenho. E quando você fala da mudança do traço, é a mesma coisa da mudança do texto verbal. Sabe, assim, à medida que você vai fazendo redação, a sua escrita vai melhorando, o seu vocabulário vai melhorando, a maneira como você articula as palavras vai melhorando, assim como no texto não verbal, que o seu traço vai melhorando também. E aí, nos dois casos, o que conta? A prática, né? O Sim. refazer, o se aprimorar. Então, é o mesmo processo, gente. Todos esses textos que você mandou aqui, que você mostrou, são produções de texto, são redações. São textos não verbais, aqui no caso misto, né? Porque a gente tem os Sim. dois. Me diz uma coisa, você já fez ou faz curso? Não, nunca fiz curso na minha vida. Eu também não tenho muita vontade de fazer curso. Eu comecei a desenhar vendo My Little Pony. O que é isso? O que é isso? My Little Pony é um desenho de pôneis que fala sobre amizade. Ah, tá. É, mas, mas até você fala que nem pretende fazer curso, mas assim, você procura Não. internet, informações, assim? Sim, meu Pinterest, por exemplo, é só coisa de desenho e inspirações, porque eu não tenho condição de pagar um curso, nem tenho vontade de pagar um curso, meus pais não têm condição, minha família. Então, eu tento me virar por conta própria. Quando eu não sei fazer uma coisa, eu procuro como fazer ela, eu repito várias e várias vezes até eu conseguir. E eu não tenho nenhuma vontade de fazer curso, porque eu vejo que os cursos, geralmente de desenho, é mais voltado para realismo, e eu não tenho nenhum interesse em realismo. Eu tenho interesse em parecer, mas não ao ponto de ser realista. E alguns cursos que eu vejo, que às vezes eu pesquiso, é voltado para o realismo e eu realmente não tenho vontade. Eu queria mesmo fazer um curso de animação, sabe? Um dia, quem sabe, fazer um desenho animado. Um dia, quem sabe? É, Sim, pode, pode acontecer, né? sim. Pode acontecer, sim. É, olha só, eu quero usar as coisas até que você está falando assim pra gente perceber das outras áreas também. Porque pelo que eu tô vendo ali, os comentários dos colegas, tem outras pessoas da sala que desenham também. Sim, Guilherme, por exemplo, desenha muito bem. Não, e tem algumas, assim, outras pessoas da sala Eu sei. que gostam de outro tipo de texto. Então, eu queria que vocês pegassem assim, isso que a Camille está falando e servisse para tudo, assim, quando ela fala, ah, quando eu quero melhorar uma coisa, eu vou lá e fico praticando. É muito nesse sentido, independente daquilo que você goste. Por exemplo, eu percebi, o que eu estava falando sobre a publicidade, eu percebi ali que algumas pessoas têm um quê mesmo de publicitário, porque fizeram textos
muito voltados para isso, tudo bem. Então, assim, eu não faço um desenho assim igual o da Camila. O que eu faço então? Eu fiz uma publicidade que ficou muito boa, ou será, o meu caso é mais de fazer um texto verbal, entendeu? Vai procurando dentre as coisas que você gosta. Ó, já tem gente aqui da turma que gosta de escrever poesia, né? Os meninos que me enviam a poesia sempre. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que independente daquilo que você escolha, você vai precisar da persistência para treinar, para poder fazer, refazer. Não é uma coisa, não é uma luzinha que baixa do nada na cabeça da gente, tá? É preciso prática. A própria Camille falou aqui, ao desenho dela, a gente olha e baba com o desenho dela. E ela fala assim, ó, quando eu comecei não estava assim. E lógico, daqui a 10 anos vai estar melhor ainda. Ela continua praticando. Não, ache você aquilo que te agrada, o tipo de texto que te agrada, verbal ou não verbal ou misto, e se dedique àquilo ali. Se dedique para poder você se aprimorar numa coisa que seja sua, que seja um gosto seu. Você pensa em fazer publicidade? Comece a observar publicidades que você acha interessante, o que você acha que funciona em uma, o que você acha que funciona em outra. A questão do desenho, né? Que seja anime ou que seja qualquer outro tipo de desenho, vai descobrindo. E agora, o fundamental, sem prática a gente não desenvolve, né? Sem a prática a gente não desenvolve nenhuma técnica. Isso que eu acho que fica forte pra gente aqui agora, certo? Camille, você tá de parabéns. E, Obrigada. Mesmo eu achando que ainda não tá muito bom, muito obrigada. olha, eu suspeito que você nunca vai achar que tá muito bom. É porque você uma vez falou uma coisa que é muito verdade, é que tanto artista como escritor, poeta, sempre vai ver seu trabalho e vai pensar, nossa, que tanta palavra com M. Nunca vai ver o quanto bom tá. E meio que isso é verdade. Quando eu tinha uma amiga que desenhava, né? Ela desenhava muito melhor que eu perguntava pra ela, nossa, você acha seus desenhos bonitos? Ela, não, eu acho meus desenhos péssimos. Eu não gosto dos meus desenhos, mas eu sempre tento melhorar. E isso é muito verdade, não só na área de desenho, como na área de escrita, no mundo, em todo no mundo. Seja em cinema, seja em texto, enfim. Onde quer que vá, a pessoa, o próprio autor nunca vai achar o seu trabalho muito bom. Sim, a gente costuma falar assim, ó, quando que um texto, quando que um livro fica pronto? Quando vence o prazo. Quando vence o prazo da editora. Porque não tem jeito, você tem que enviar. Quando a redação do Enem fica pronta? Quando dá o último minuto e o fiscal vem e toma a sua prova. Tem uma história no meio literário, Camila, que é bem interessante. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Eduardo Galeano, que é um escritor colombiano. Ele faleceu há uns 3 anos. Perdão, ele era uruguaio. Ele faleceu há uns 3 anos. E ele tem um livro que se chama As Veias Abertas da América Latina. Como o nome diz, né? América Latina, ele está falando sobre isso e falando sobre a questão da mineração. As veias abertas, imagina a América Latina e todos os túneis de mineração da América Latina como as veias do nosso corpo. O livro tem esse nome, As Veias Abertas da América Latina. É um livro incrível, muito bom, muito trabalhado. Eu tenho, Sandra, eu só não sei se ele está comigo. Eu tenho em espanhol. O meu é em espanhol e eu não sei se ele está comigo. Depois eu vou ver. É interessante porque, assim, além de tudo, para a escola é interessante porque não é só um livro. Não é só um livro literário, só não no sentido de pouco, né? Que parece que é pouco. É um livro acadêmico. Então, muita gente da área de história, de sociologia, estuda por esse livro.
Sim, é um livro muito famoso. Ele é muito estudado, independente da literatura. Da literatura do livro. E no último ano, assim, de vida do Eduardo Galeano, ele falou que o livro era péssimo. Olha só. Ele já muito doente, já com a saúde bem debilitada, ele já não produzia mais. Ele falou que, nossa, que ele não gostava daquele livro dele, que ele não entendia por que o livro era tão famoso, por que o livro fazia tanto sucesso, porque o livro era muito ruim. Ó, que louco, né? Porque, imagina, nem ele achava que estava pronto, calcula, né? Então, por isso que eu falei, Gabriel, você nunca vai achar que o seu desenho está bom. A gente nunca acha. E que bom que a gente não acha, né? Porque se chegar um momento que a gente fala assim, não, a minha redação é maravilhosa, não, o meu quadrinho está perfeito. Se a gente chegar nesse ponto, a gente se acomoda, né? A gente para. Então, que bom que a gente não acha, porque vai estar sempre treinando, tentando, melhorando, refazendo. Refazer, gente. Refazer é o fundamental em qualquer tipo de texto que você vá produzir. Em qualquer tipo de texto. Tá certo? Pois bem, Camille, muito obrigada por compartilhar seus quadrinhos conosco. Posso considerar isso como minha primeira entrevista. Estou emocionada, vou chorar. Foi, primeira entrevista. E gravada, olha só. Ai, meu Deus, foi gravado. Eu tinha esquecido. Gravada e registrada. Quando você for a design famosa, a gente vai exibir para todo mundo como a sua primeira entrevista. Vai ganhar muito dinheiro. Ai, gente, já tá, virou estrela já. Ô, Cindy, eu não vou conseguir abrir agora. Eu abro depois, e aí eu vejo, e aí. Também. Ah, Sandrinha aí, sua fã. Sandrinha já tá montando o fã-clube, Camila. Camila. Ai, meu Deus. Tá bom, Cíntia? Aí depois da aula eu abro e aí posso separar alguma coisa que a gente vê em outra aula, porque agora eu não vou conseguir, não. Tá bem? Ano que vem colocar uns números. Como assim? Sandrinha, matemática aí. Agora, gente, vamos combinar que o desenho. Olha o desenho da Camille. Não tá devendo em nada porque a gente tem da narrativa aqui, né? Ah, tá, entendi, Sandrinha. Que esse ano ele não é, né? E ano que vem vai ser aluna de Sandrinha, viu, Camille? Mas, Sandra, então, te falar que eu acho que você não tinha entrado na sala quando eu comentei com eles que eu elogiei a turma a respeito da produção da publicidade. Falei que eu tinha conversado com você da gente publicar algumas, porque eu fiquei muito feliz com as publicidades criadas, assim. Aí falei que se alguém não fosse autorizar a publicação, mas ninguém até agora me disse isso, então estamos autorizadas a publicar, porque foram muito legais as publicidades produzidas por eles também, viu? Primeira série tá arrasando. Concordo plenamente. Vou dar bom dia, que eu já dei bom dia para eles hoje, tá? Mas eu concordo plenamente, Fabrícia. E assim, a gente está vivendo numa época. Ontem eu até participei de uma live do MEC e eles falaram que o que a gente puder aproveitar pelo empenho do aluno, não é nem o desempenho acadêmico, não, é o empenho do aluno. Então, assim, eu já sou fã da Camille porque ela, desde o ano passado, que ela tem muito carinho por mim, então é uma coisa assim bem pessoal. Mas até abrir o microfone para falar com os outros aí, porque senão fica aquela ciumeira, né, desnecessária. Tem muitos aí também que eu mando mensagem no particular e me falar igual a eles, né? Me deixa no vácuo, porque não responde, não vê, não está dormindo, ou não tem acesso, ou o celular não aparece. Ou seja, eu falei da Camille porque é a Camille que estava em questão. Mas tem muitos aí na primeira série, principalmente,
que são, assim, talentos inquestionáveis. E quando você falou aí desse início aí das outras obras deles, a gente quer sim expor, porque eu acho que é uma produção que eles fizeram, então a gente tem que expor sim. E não tem nada de ficar com essa coisinha assim de, porque tá feio, que não sei o quê. A gente também não vai, como professor, denegrir a imagem de ninguém, nem colocar ninguém numa exposição aí para as outras pessoas ficarem criticando, né? Imagina, a gente vai escolher porque a gente achou que tá de acordo mesmo, né? Não vai expor ninguém. Mas Exatamente. tá cheio de artista nessa primeira série. Sim. Da mesma forma que a gente passou um trabalho para uma série aí, e de uma professora, e ela reclamou, falou assim, poxa, mas ficou assim, para aproveitar alguma coisa, teve que garimpar, porque não foi legal. Então, acontece também até com vocês em alguma disciplina, mas quando fica bom, a gente também tem que elogiar. A gente já recebe tão poucos elogios, né? Então, que fica aí a minha colocação, porque realmente é um trabalho que a Fabrício comentou e muitos aí se empenharam de coração. Parabéns. Foi muito Vamos legal. publicar sim. Depois eu vou selecionar para mostrar. Isso. Então, aqui a história da Camille surgiu aqui para ela mostrar a tirinha, porque o gênero textual que nós estamos trabalhando agora é narrativa gráfica, né? E eu pedi até, foi a tarefa da semana, gente. A gente ainda vai usar. Eu pedi que vocês pesquisassem um pouco. Beijinho, Sandrinha. Pedi que vocês vissem um pouco, porque assim, existem narrativas gráficas bem diferentes. E aí, na semana passada, quando a gente começou a ver sobre isso, a Camille comentou e surgiu. Pois bem, aqui a questão dos quadrinhos, vamos pensar assim, a gente tem hoje, até vocês citaram na semana passada, né, a questão da Turma da Mônica, né, que muita gente começou a ler com quadrinhos da Turma da Mônica. A Turma da Mônica, gente, há quantos anos esses quadrinhos estão aí? Surgiu a Mônica Jovem. A gente tem muito de super-heróis e tal. Aí tem aquela história toda, né, de quadrinhos que viram filme, né? Tem muito disso aí também, né? De muitos quadrinhos que viraram filme, de obras literárias que viraram quadrinho. Inclusive foi uma maneira de trazer um pouco a literatura clássica para os adolescentes. Então, muitas obras clássicas, não só nacionais, né? Não só em língua portuguesa, quanto em outras também, muitas obras foram transformadas em quadrinho, como uma forma mesmo de levar a literatura para os adolescentes. Não é regra geral, mas normalmente adolescentes se interessam mais por quadrinhos. E aí existem quadrinhos com, vou falar besteira aqui com o Camilo na sala, mas assim, não sei se traços diferentes, assim, os desenhos são diferentes, né? Então, o Fantasma virou mangá. Ó, mangá ainda já é uma coisa mais específica ainda, né? Olha que interessante, porque o quadrinho já, né, é mais geral, mas o mangá é muito, muito específico. O mangá imagino que muita gente aqui leia, né? Eu sempre vejo muitos alunos lá que leem mangá. Os meninos sempre levam no Clube do Livro também, sempre no Clube do Livro tem algum aluno com mangá. Eu vejo, assim, falo pelo Clube do Livro, que às vezes lugar assim, que eu tenho acesso a isso. Shakespeare, né? Shakespeare virou quadrinho. Machado de Assis virou quadrinho. Então, quando a gente fala de narrativa gráfica, tem todos os casos, gente. É narrativa gráfica, a literatura que vira quadrinho, não. É o quadrinho. Agora, ele pode ser original, ele pode ser uma adaptação, uma recriação, tudo isso. Aqui, no caso,
era o do Dom Casmurro, que a gente começou a falar, né, na aula anterior, a obra do Machado de Assis, a questão toda da Capitu. Eu não vou ler não, senão a gente já perde todo o tempo aqui só na leitura. Vocês deveriam ter lido antes. Então ele vai aqui, toda a história dele, né? Aí chega a Capitu. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Os olhos de Capitu. Ó, olha uma coisa interessante. Na obra Dom Casmurro, essa questão do olho, dos olhos de Capitu é uma coisa muito forte na narrativa. Aí repara que na transposição aqui para o quadrinho, olha como ele destaca isso, né? Assim, os olhos de Capitu tomando conta de tudo, né? Para marcar assim como era presente, como é forte para ele esse olhar da Capitu, né? Aí no último quadrinho aqui, o que eram os olhos de Capitu? O que foram? O que me fizeram? Olhos de ressaca, sim, de ressaca. A ressaca do mar, aquela coisa do mal. Olha que quando, né, ele representa as ondas do mar aqui dentro do olho dela. E essa é uma frase muito conhecida do livro, né? Quando fala dos olhos de ressaca da Capitu, é uma das frases mais conhecidas do livro. Aí veja a forma como ele mostra esse quadrinho, né? Como se ele se afoga no, no olho nos olhos de Capitu, né? Olhos que traziam não sei que fluido misterioso e enérgico. Então, o olho dele tomando conta, o olho dela tomando conta de tudo aqui e ele se afogando nesses olhos de ressaca. E aí ele vai falando dos cabelos da Capitu. Fica uma coisa toda mais figurativa também, né? O quadrinho. São muitas páginas de quadrinho, né? Por isso que eu não pedi para vocês fotografarem e enviarem, porque vocês teriam que fotografar e enviar muitas páginas, por isso que eu não pedi. Vamos ver aqui o que discutem as questões. Em que época e local se passa a história e que elementos da narrativa transmitem essa informação. Veja aqui, já tem aqui o gabarito. A história se passa no Rio de Janeiro, tá? Antes de 1889. Certo? Que elementos da narrativa transmitem essas informações? A roupa, né? Como ele cita aqui, o tinteiro para escrever, a luz do lampião. Por mais que não tenha alguma informação direta, a história acontece no ano tal, tem informações indiretas que vão dizendo isso. A questão da beira-mar. Aí a gente tem que levar muito em consideração, numa análise de quadrinho, a gente tem que olhar muito o não verbal, né? Olhar os detalhes da imagem. Muito detalhe. Questão 2, a história é contada por um narrador. Falei um pouco disso na aula anterior. Que em alguns momentos aparece representado nos quadrinhos. Como ele é representado? Ele é um homem mais velho, né, de barba. É o homem mais velho que lembra, que conta a história. Tá? E como é representada a fala do narrador nessa narrativa gráfica? Ela é representada com balões. Balões. Outros em caixas. Que relação ele tem com o rapaz que vivencia as situações? Ele, o narrador. O narrador é esse homem mais velho. Qual a relação dele com o rapaz que está vivenciando? Ou seja, ele está ali narrando, ele está contando a história. Enquanto ele conta a história, aparece um rapaz mais jovem vivenciando aquelas situações. Qual a relação entre os dois? Eles são a mesma pessoa. Eles são a mesma pessoa. Justifique sua resposta com elementos do texto. Repara aí. Ele é o próprio rapaz, porém mais velho. É possível perceber isso em virtude do uso da primeira pessoa do singular na sua fala.
como ocorrem, fiz as tranças devagar. Olha como a mensagem está indireta, gente, como a interpretação nos detalhes. Então, é ele mesmo contando a vivência dele. Que situações estão sendo contadas pelo narrador? O medo de ter de ir para o seminário, né? A primeira parte é isso, o receio, vou para o seminário, não, a primeira parte é essa. E a segunda parte, o primeiro beijo em Capitu. Lembrem-se que a época é completamente diferente da nossa época de hoje, então o primeiro beijo é algo muito significativo, né? Porque vários fatores estão levados em consideração. Okay? No trecho é possível perceber dois planos, o do presente e o do passado. No presente, o narrador está mais velho, né? Ele mais velho, no passado, ele jovem vivenciando aquilo que são as cenas que ele lembra. Tô indo. Vocês não estão falando nada, eu tô indo, viu? Em alguns momentos da narrativa gráfica, a imaginação do narrador se mescla, se mistura às situações vividas pelo personagem. Que momentos são esses? O momento dos sonhos, dos devaneios, que tá ligado ali à imaginação dele, né? Aquela coisa, eu já não sei mais se é uma coisa que eu lembro que aconteceu ou se é uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido. Vocês são jovens demais para viverem esse tipo de coisa? Porque assim, o passado de vocês é uma coisa muito recente, né? Mas quando vocês forem mais velhos, vocês vão ver que, assim, se vocês forem mais velhos e as memórias forem muito antigas já, muito distantes, vocês vão perceber que vão começar a lembrar de coisas que você não sabe assim. Eu vivi realmente isso ou eu imaginei que eu gostaria de ter vivido isso? Quando a gente fica mais velha, começa a ter essas confusões, esses devaneios, as coisas se misturam. Eu já não sei mais se eu estou lembrando realmente de algo que aconteceu ou se eu estou imaginando que algo aconteceu. Tá? 4. Em alguns momentos da narrativa gráfica, a imaginação do narrador... falei de novo. Visivelmente, como esses momentos são identificados, a letra B. Ok. As imagens extrapolam o espaço dos quadrinhos ou não tem um contorno. Pode, né? Vou terminar essa página, viu, gente? A última aqui. Eu paro no final dessa página. Assim como outros gêneros de quadrinho, as narrativas gráficas exploram diversos recursos visuais que contribuem para contar os fatos. A gente viu até nos quadrinhos da Camille aí como que a imagem tem tudo a ver com a história. Observe as situações a seguir e responda as questões sobre o recurso apresentado. Letra A. Os balões têm formatos e tamanhos diferentes. Por quê? Depende. Ele está indicando uma fala, um pensamento, um grito. Por quê? Eles têm formatos diferentes para indicar situações diferentes. Ok? Com essa informação, hoje a gente para por aqui. Marquem aí, por favor, final da página 40. Então, na próxima aula, a gente começa da página 41. As pessoas que me devem atividades, enviem. As pessoas que precisarem tirar dúvida, pode depois procurar. Manda e-mail, manda mensagem. O que for, no mais, ótima tarde para vocês. Até a próxima. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Beijinho, boa semana.